Volta à política, o PL de Jair Bolsonaro pede a anulação do mandato do senador eleito Sérgio Moro. O partido acusa o ex-juiz de Caixa 2 e também de tirar benefício eleitoral da pré-campanha, a presidência pelo Podemos, por onde concorreu. O partido argumenta que as acusações que pesam contra Sérgio Moro se assemelham às que justificaram a cassação da ex-senadora Selma Arruda, conhecida como Moro de Saias, em 2020. E o advogado Sérgio Moro, Gustavo Guedes, é o entrevistado nesse momento aqui na Jovem Pan. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, Thiago, Adriana. Bom dia aos telespectadores da Jovem Pan. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Bom, primeiro, juridicamente, são casos semelhantes ou são casos diferentes, doutor? Não, Thiago, acho que é importante dizer, e a sua pergunta é crucial, né? Há uma tentativa de vincular um caso ao outro, sem dúvida nenhuma de forma midiática, né, e para sugerir que as conclusões de ambos os casos sejam semelhantes, né. Eu tenho a legitimidade de poder falar muito bem isso, porque eu fui advogado da ex-senadora Selma Arruda nessa ação, portanto conhecia bem aquela ação. Essa atual do PL ainda não conheço, porque o senador Sérgio Moro ainda não foi citado. O processo, apesar de notícias na imprensa dando conta de que o sigilo já havia sido baixado, ainda não foi baixado. Portanto, o que nós conhecemos dele é de vazamentos para a imprensa, né, e de distribuição da petição e de outros materiais. Mas, sem dúvida nenhuma, o que eu posso dizer, lendo a petição inicial do PL, que, aliás, é uma joint venture entre o PL e o Podemos, né? O PL deu o nome, mas quem patrocina essa ação verdadeiramente é o Podemos, o ex-partido do senador Sérgio Moro. Ele se filiou inicialmente, os advogados, inclusive, a quem eu respeito, mas são advogados do Podemos. Então, há uma união entre o PL e o Podemos nessa ação, mas a tua primeira pergunta é resposta objetivamente, com a legitimidade de quem acompanhou e atuou diretamente na ação da ex-juíza Selma Arruda, da ex-senadora Selma Arruda, é que não há, fora o pedido seu mesmo, não há nenhuma identidade entre os dois processos. Por exemplo, o doutor Upelli disse que houve desequilíbrio na disputa ao Senado, com abuso de poder econômico, que fez que Moro tivesse mais chances de vencer, vencendo com 1,9 milhão de votos, e Paulo Martins do PL com 1,7. Aí, inclusive, o partido traz alguns dos valores, alegando, inclusive, que a candidatura à presidência de Moro teria sido justamente e apenas para driblar a legislação e o teto de gastos para a disputa do Senado. O PL consegue provar isso? Não, o PL não consegue provar, e obviamente, com todo respeito, não há nenhum cabimento em se dizer que a campanha à presidência do ex-juiz Sérgio Moro teria sido construída apenas para ele ter uma visibilidade que ele já tinha, né, enquanto juiz da Lava Jato, com 10% dos votos no Brasil. Então, como se alguém fosse se lançar candidato a presidente como uma terceira via, alcançasse 10% dos votos, portanto, o terceiro colocado na pesquisa, na corrida presidencial até então. E aí tudo isso teria sido um artifício para ele se mostrar para o país, ganhar mídia com isso, e aí tentar ser candidato em São Paulo, mas daí para, na verdade, ser candidato a senador no Paraná. Então, realmente, assim, não fecha a linha de raciocínio, com o devido respeito. Como eu disse antes na pergunta do Thiago, Adriano, essa é uma ação de vingança do Podemos. Desde a desfiliação do Sérgio Moro, houve uma intensa troca de acusações de lado a lado. Então, na nossa avaliação, essa é uma ação de vingança do Podemos, e, infelizmente, quem age dessa forma, ou quem se pauta por isso, acaba sendo traído pelos fatos, né? Então, verdadeiramente, não houve essa situação. É absolutamente descabido dizer que o lançamento da candidatura presidencial era para ele poder ter mais espaço e então ganhar visibilidade aqui no Paraná, como se ele precisasse de alguma propaganda ainda para ser conhecido aqui no Paraná. Então, desde o princípio, realmente essa ação, na nossa avaliação, com todo respeito, ela não vai prosperar ao final.
Pois é, doutor, só para a gente fechar, o que acontece? Pela sua experiência na área da justiça, a posse do novo Congresso está marcada para a próxima quarta-feira, dia 1º. O senador eleito toma posse, ele ainda pode ter alguns problemas na justiça com isso? Ele corre algum tipo de risco de ter o mandato suspenso? O que pode acontecer, afinal? Veja, Thiago, bom, a ação, nós seremos citados, né, além dessa ação do PL, barra Podemos, né? Há uma ação do PT também, que tentou pegar carona, né? Veja que inusitado, nós temos PL e Podemos embarcados no mesmo projeto para caçar ou para tentar caçar o senador Sérgio Moro. Então, como você bem disse, ele toma posse na próxima semana, na quarta-feira, e essa ação vai tramitar. Nós nem fomos citados ainda, teremos prazo para apresentar defesas, faremos a produção de provas. Então, realmente, assim, é um longo caminhar ainda. O que eu acho importante destacar aqui, até para demonstrar que não há identidade, né? Se eu falei agora há pouco que a premissa, com todo respeito, é uma premissa falsa, é uma premissa equivocada, né? De um lançamento de uma candidatura presidencial para ganhar espaço, poder gastar mais e se beneficiar na candidatura ao Senado, é importante dizer que não há relação também entre a causa da ex-senadora Selma Arruda e do senador Sérgio Moro, porque lá, eu respeito a decisão do TSE naturalmente, discordo dela, mas respeito, mas lá o que se entendeu foi que houve gastos feitos em pré-campanha, mas que seriam gastos de campanha. E nesse caso aqui a alegação é de que como se os gastos com segurança, os gastos com a própria propaganda partidária do Podemos, né, as inserções nacionais, como se tudo isso tivesse que ser contabilizado para o teto de gastos do juiz Sérgio Moro, como se o Paulo Martins, o segundo colocado aqui, não tivesse aparecido em inserções, como se o Álvaro Dias, o terceiro colocado, não tivesse aparecido em inserções. A lógica deles é mais ou menos assim. Sim. Era como você pegar tudo aquilo que o André Janones fez como pré-candidato e caçar o mandato dele como deputado federal, porque o lançamento da pré-candidatura dele à presidência teria sido fake. Ou como se todos os gastos de pré-campanha de todos os candidatos, como segurança, como passagem aérea, como se isso tivesse algum benefício eleitoral. Ou seja, o Sérgio Moro se elegeu senador no Paraná, com quase 2 milhões de votos, porque o Podemos gastou com segurança para ele, porque o Podemos gastou com viagens para ele. Então, realmente, assim, com todo respeito, nós temos absoluta tranquilidade em responder essa ação quando formos citados, mas eu acho que desde já o mais importante é dizer, não há relação, não há correlação ou identidade entre a ação que levou à cassação da ex-senadora Selma Arruda e do juiz Sérgio Moro. Perfeito. São situações absolutamente diferentes desde o início e, portanto, a gente tem confiança que com a instrução e com a demonstração de tudo aquilo que a gente tem que demonstrar, dá absoluta lisura. E eu acompanhei a pré-candidatura e a candidatura do senador Sérgio Moro e posso afiançar para vocês o compromisso dele com a legalidade e, sem dúvida nenhuma, não faria absolutamente nada de ilegal, já que a bandeira, a vida dele é pautada por isso. Então, a gente tem absoluta tranquilidade de um resultado positivo depois da apresentação da defesa, das provas a serem produzidas, e a gente tem confiança que o TRE do Paraná julgará improcedente essa ação, assim como fez contra aqueles que tentaram caçar o registro de candidatura dele também. Nós ganhamos aqui, ganhamos em Brasília, então a gente tem absoluta confiança de, a partir de uma defesa técnica e de um enfrentamento sério dessa ação, nós chegaremos ao final com absoluta improcedência dela, tanto aqui quanto em Brasília. Doutor Gustavo Guedes, advogado de Sérgio Moro, muito obrigado mais uma vez pela gentileza, até a próxima. Bom dia, à disposição.